Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. Se falarmos de Adilson Fernandes Gonçalves no meio do futebol de Ipatinga e do Vale do Aço, praticamente ninguém irá saber identificar. Irão olhar uns para os outros e perguntar, quem é? E não é para ser diferente, pois ele, desde a categoria infantil, está identificado como Tobi, um notável meio-campista no futebol de campo e um excelente ala esquerda no futsal, que por mais de 2 décadas construiu a sua história no desporto regional com muitos e muitos jogos, títulos, passagens marcantes. Adilson Fernandes, ou simplesmente o Tobi, nasceu em 6 de outubro de 1966, em Ipatinga. É filho do senhor Pedro Fernandes Gonçalves e de Dona Maria Ribeiro Gonçalves, irmão de Maria Nilza, de Elizabeth, de Adivaldo e de Edson. Tobi é casado com Rosângela Aparecida, com quem tem 2 filhos, Túlio e Júlia. Tobi estudou até o ensino superior, sendo formado em tecnólogo de logística, depois de cursar o 2º grau na antiga escola da Cedipa e o ensino fundamental na Escola Estadual João Valmic. O apelido veio, claro, dos tempos de futebol, lá na base do Cruzeiro. Daqui a pouco vamos saber os detalhes. Onde esteve um ano, depois de surgir na Vila Ipanema e ter uma breve passagem por Cearia e o Zipa. Do Cruzeiro, Tobi foi para a base do Atlético, onde ficou por 5 anos. Não se profissionalizou, retornou ao futebol ipatinguense, onde iniciou a carreira no Amador da Cearia, seguindo depois para o Vila Nova de Timóteo, pelo Belo Oriente, pelo Ideal, pelo Jabaquara, Iguaçu, Uzipa, Vila Ipanema, Beira Rio, Veneziano e por aí vai. Paralelamente a isso, Tobi sempre seguiu a carreira de jogador de futsal, de destaque na região. Integrou o inesquecível time do Paraíso da Borracha, atuou no Vila Ipanema, mas foi na Sankyo que marcou época, jogando por mais de 15 anos como ala esquerda, disputando toda a espécie de campeonato, em níveis regional, estadual e nacional. Uma carreira brilhante, sempre levada a sério, com passagens bonitas, interessantes. E vamos então saber aqui agora em mais um Histórias da Bola. Ô Tobi, Adilson, Tobi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Vamos começar, o apelido Tobi, obviamente, surgiu lá na base do Cruzeiro, conforme eu disse. Detalha pra gente como é que o Adilson virou Tobi. Veio primeiramente de um jogador top que tinha no Cruzeiro, né, que jogou no Curitiba. Aí o apelido não pegou muito, não. Aí apareceu um Tobi na novela, né, o Cosme Santos, aí não teve jeito, aí pegou o apelido mesmo. Que novela? Qual que era a novela? Paraíso. Paraíso da época. Então, quer dizer, o Tobi do jogador não pegou foi o Tobi da novela. O Tobi da novela, porque eu falava que o Tobi jogador ele era muito feio. Ah, é? Era muito feio. Aí falou, não, isso aí não parece comigo, não. Aí veio a novela E Paraíso. E o da novela era bonito? Não era bonito, não, mas era menos feio. O outro era feio demais. Tá, você que surgiu na Vila Ipanema, né? Começou em escolinha, não é isso? Eu comecei na escolinha do Vila Ipanema. Quem que era o treinador da época? O treinador Minas Gay. O Minas Gay. Minas Gay. Gente, mandar até um abraço pra ele aí. E daí depois você foi pro... Aí eu fui para a Cearia. E uma história interessante, né? Quando eu fui para a Cearia, jogar ao lado do Galego, o André, né? Que hoje é gerente lá da Zimec, a Vila Ipanema, os jogadores ficaram 2 meses sem conversar comigo. Aí é questão de infância, né? Aí eu não aguentei e retornei para a Vila Ipanema de novo. Por quê? Quando você saiu da Vila Ipanema e foi para a Cearia, ficaram com raiva que você abandonou a vida e foi para a Cearia? Ficaram... Um rival, né, no caso? Rivalidade, na época a Cearia e Vila Ipanema era rival. Na época eu estava numa fase boa, né? Aí eu passava no bairro, ninguém conversava comigo, eu não aguentei e voltei para a Vila Ipanema. Tá, e quem que te levou para a base do Cruzeiro? Como é que foi essa ida para lá? E do Cruzeiro, talvez o que poucas gente sabe, né? Uma história interessante. Marrocos, que era da Terra Produções. Ah, Marrocos. Ele, Marrocos Araújo. O Marrocos Araújo. Então, que pouca gente sabe que o Cruzeiro, na época, tinha o Cruzeiro do Futuro. E o Marrocos teve uma passagem lá. Esse Cruzeiro do Futuro teve jogador do Edmar, que foi um centroavante famoso do Cruzeiro. Uhum. Aí o Marrocos teve uma passagem lá, né, na época, o senhor Lincoln Alves. Aí, pelo conhecimento, ele me levou, inclusive ele levou até uma história interessante. Edmilson Araújo, que foi do grupo também, trabalhou na Vanguarda. É jornalista, um amigo nosso. É jornalista. E na hora de apresentar, rapaz, uma coisa interessante, ele virou para o treinador, o senhor Lincoln Alves, né, e falecido, e falou assim, ó, eu trouxe o Ingá, que na época era Ingá, esse aqui, esse sou eu. O Ingá. Esse aqui joga bola. E eu trouxe meu irmão, ele joga bola, não, mas você deixa ele treinar também. Então esse aí talvez seja as grandes mágoas do Edmilson com o irmão dele. E não jogava nada, né, não? O Edmilson até que na época ele batia bem na bola, ele era um ponto direita lento, mas ele batia bem na bola. Aí no Cruzeiro você ficou um ano, né?
um ano no Cruzeiro, né? Aí Percy Gonçalves estava no Atlético. Aí o Percy me levou para o Atlético em final de 81. Como é que foi isso, essa saída do Cruzeiro para o Atlético? Você sair do Cruzeiro para o Atlético não é simples. Eu lembro que tem um jogo de Cruzeiro Atlético no antigo Barro Preto. Encontrei com o Percy, né, na área externa. E falei, ele me perguntou por que eu não estava jogando, eu estava na reserva. Na época infantil era somente 14 anos. E eu tinha mais um ano ainda de infantil. Ele falou, não, eu vou te levar você lá para o Atlético, lá no Atlético, eu te conheço, eu sei que você vai jogar. Aí eu fui para o Atlético. E lá você ficou o quê? 4, 5 anos? Lá fiquei 5 anos no Atlético, fiquei de 81 a 86. Por que não se profissionalizou? O que houve? A história, Valdeci, que pouca gente sabe, talvez gente como Alvarenga, Ebinho, Cueca, Supri, eles podem falar com mais propriedade. Eu tive uma fase em 84 no Atlético, que em março, no começo de março, eu já estava com 17 gols. Então, talvez se fosse na fase de hoje, eu teria profissionalizado com 17 anos. Então, era muito difícil na época. Na época, a televisão não cobria jogos, rádio não cobria. Assim acontece hoje, os jogos eram na quarta-feira de manhã, sábado à tarde, então não tinha televisão e nem rádio para cobrir. Então aí você acabou ficando, como tantos outros, né, quase que passando desapercebido. O que você fazia no campo, ninguém sabia. Né? Aí, igual tem algumas histórias, né, que a gente tem jornal, tem foto, mas não é igual hoje, que você pega a televisão, tem final sub-15, final sub-17, a própria TV aqui, né, e a rádio cobre. Na nossa época não tinha isso. Você lá atuando como um meia, segundo volante, como é que era? Primeiro ano, eu estava como meia esquerdo, eu era camisa 10, aí nós fomos campeão em 82, como meia esquerda. Aí quando eu subi para o juvenil, eu subi como volante, talvez foi a melhor fase minha lá no Atlético, né, 83 e 84, aí eu já passei para o volante. Tá, e quem que te puxou para o volante? Foi eu comecei com o Baiano em 82, como volante, e o GG, né, famoso GG. Aí eu joguei com ele em 83 como volante. Em 84, por nós tínhamos ter sido campeão em 83, era uma máquina, e eu tinha a saída de bola boa, ele me deslocou para meia esquerda. Quem que, contemporâneos seus da base do Atlético, que acabaram seguindo carreira, que deram certo? O mais famoso de todos, né, o Marquinhos, né, meia esquerda, o meia esquerda, que na época era o craque do time, a gente jogava em função dele. Nós tivemos também o Maurício, goleiro, né, que foi goleiro do Atlético, Rômulo, Tobias, o Rômulo que virou piloto de avião. Piloto de avião, o Rômulo é piloto de avião hoje. O Tobias, o Éder Lopes, né, que o meio de campo jogava, era eu, Éder Lopes e Marquinhos. Tem mais gente também, Mauricinho também teve uma passagem boa no Atlético. E o Kleber, né, Machalenta. O Clebão, o zagueiro. O Clebão, que pouca gente sabe também, ele era ponta esquerda. Ponta esquerda? Ponta esquerda. Então tinha um apelido de Machalenta. Aí no jogo lá, o Kleber, toda bola que ia na área, o Kleber fazia gol de cabeça. E não, eu ser zagueirão. Aí ele virou um zagueiro e um dos melhores do Brasil hoje. Vingou, né? Vingou. Depois do você saiu da base do Atlético, o que teve passagem marcante na base do Atlético? O que te marcou, por exemplo, um momento na base do Atlético que te marcou? Olha, eu tive um jogo, e ele vai ficar muito satisfeito, o Hércules, o Cueca, né? Nós ganhamos o jogo lá em Carmópolis de 6-0. E desse jogo eu fiz 6 gols, 6 passes do Hércules. Uma coisa que, se falar hoje, ninguém acredita. Para mim, que eu não esqueço nunca foi esse jogo. Momento marcante. Momento marcante. Daí você voltou para Ipatinga. Aí voltou para Ceará, não foi isso? Daí eu voltei para... Não, daí eu voltei... Eu saí do aí eu voltei para... para... Não se profissionalizou? Isso. Aí eu voltei para Ceará. Então a gente não tem a cabeça tranquila que a gente tem hoje. Por eu ter vindo do Atlético, aí eu fui para Ceará para jogar no Amador. Né? Mas quando eu cheguei, por eu ter 17 anos só, eles me colocaram na equipe júnior. Eu não gostei daquilo. Ficou bravo? Fiquei bravo. E coisa da idade, né? Olha o time que tinha a Ceará. Nadielo, Emil, Coelhinho. Então era a máquina, era um time que hoje, que um ano depois, com 20 anos, todo mundo jogava no Amador. Aí teve um jogo lá contra o Vale Minas, né?
que era para mim ter entrado, eu não entrei, falei, não vou entrar não. Pegou pirraça? Peguei pirraça. Pegou pirraça. Eu não entrei, aí através disso depois eu fui no mesmo ano para o Belo Oriente, em 86. Ah, então na Cearia foi a breve passagem. Belo Oriente. Quem que te levou para o Belo Oriente? O Nicolino Rodrigues. Ah, o Nicolino ele conheceu você na Cearia. Ele me conheceu na Cearia, foi um dos treinadores que eu mais aprendi, um cara espetacular. Aí eu fiquei lá em 86, onde nós montamos aquela máquina no Belo Oriente, né? Belo Oriente você ficou quanto tempo lá? Nós ficamos um ano só. Só um ano? Foi uma temporada? Foi uma temporada. Que o Belo Oriente acabou chegando na final do campeonato. Nós chegamos na final. Tem uma história interessante, que aquele ano nós achamos que nós íamos ser campeão. Nós tínhamos um time muito bom. O Milton, Nilson, Preto, Elísio. Nós tínhamos um time muito bom. Então, no primeiro jogo da final, lá em Belo Oriente, nós perdemos até de 3-2, aí nós fomos pro Sítio. Jogou a final contra a Cearia. A Cearia. Aí no primeiro jogo, que foi no nosso campo, a Cearia tinha melhor campanha, nós fomos pro Sítio para almoçar, rapaz, e no almoço... A concentração. A concentração, né? E nós comemos uma feijoada, rapaz, antes do jogo. Então a história... Foi servido feijoada, babá. A feijoada, E o time inteiro bateu. O time inteiro, e nós deitou a feijoada. Conversando, rindo, né? E fomos pro Sítio do Ramirim. Como começou o jogo, primeiro tempo, ninguém correu. Nós perdemos o jogo de 3-2, isso aí eu vou levar pro resto da minha vida, uma história mais engraçada que eu tive até hoje. E aquela feijoada fez um efeito negativo, o time ficou bem travado? Fez, travado. Nenhum ser humano que coma feijoada e pratica esporte, acho que a situação é normal. Dá uma suadeira. Suadeira, você não pode correr muito, se correr muito dá problema. Então foi uma história muito engraçada. Mas no dia ninguém detectou isso, não? Já tinha jogadores experientes, o Assis estava lá esse ano? Assis, estava lá esse ano. Eu, Assis, o Nilson, o Milton. Milton, todo mundo. Mas quando se deu pelo problema, já foi depois, né? Quando a bola estava rolando, como é que foi? Na verdade, quando nós fomos para lá, o pessoal já achou aquilo estranho, porque o certo seria a gente concentrar. E na época, o Zusa, que era o presidente, ele tinha até um hotel, eu não sei se tem hoje. O certo seria a gente ir para o hotel de lá, que na época a gente tinha essas regalias, e ir para descansar. Não, nós fomos para uma folia, né? Lá no sítio, a torcida, todo mundo. Talvez esse seja um dos motivos, talvez o principal, que nós perdemos o jogo. Porque perdeu. E depois do jogo de volta na Cearia, houve empate? Houve empate de 1-1, nós fizemos... Não, nós perdemos de 2-0. 2-0. Perdemos de 2-0. Mas aí o time da Cearia era muito bom. Coelhinho, Emil, Eduardo, era um time do mesmo nível ou melhor do que o nosso. Então, você lá em Belo Oriente, além dessa passada final, a campanha do Belo Oriente foi uma campanha... Excelente. A campanha nossa foi uma coisa assim de... Esqueci de falar também do Riquete, né? Que na época era o melhor atacante que tinha na cidade. A gente tinha um time altamente técnico. O Hélito, o volante, era um volante moderno. O Roberto, o nosso meio, era craque. E o nosso time foi muito bem. Nós jogamos a semifinal contra o Iguaçu. Isso. Uma história que você lembra, eu acredito que você seja um torcedor do Iguaçu. Isso. Tinha o Juninho, irmão do Emil, né? Irmão do Lenildo. O Lenildo. Zagueiro. O Juninho parece que tinha tido uma passagem no Flamengo, parece, no time aí. Isso. Aí ele voltou para jogar. Aí ele, um craque de bola, mas só que eu dominei uma bola e bati de 3 dedos pro Riquete em cima do Juninho. O Riquete dominou e fez o gol. Nós ganhamos de 1-0. O Iguaçu também, que tinha um timaço também na época. Exatamente, foi uma semifinal marcante, né? Semifinal marcante. O Tobi, nessa época, pensava em voltar para ser jogador profissional ou não? Ou quando você veio do Atlético, jogou a toalha? Eu tive uma mágoa muito grande, o Voreci, porque a situação que eu tive no Atlético, uma fase muito boa, né? E eu ter voltado, ter passado no Atlético e Cruzeiro, não passou muito pela minha cabeça, não. Até quando o Percy foi convidado para ser o treinador do social. Aí, isso era no início dos anos 90. No início dos anos 90, porque o social não tinha, né, a estrutura que tem hoje. Tinha o campo, tinha as lojas, tudo. Aí o Percy foi o treinador. Aí o Percy convidou eu, Chiel, Flavinho, Preto, Juninho Lula, né, que depois foi para o Corinthians, através de um jogo do social contra o Corinthians, parece. Aí o Juninho foi até para o Corinthians. Aí eu tinha uma passagem lá, mas nós não tivemos uma passagem boa nesse ano, não. Nós ficamos em 6º ou 7º lugar, parece.
Sobre outras passagens, outros momentos marcantes da carreira do Tobi, né? Que o Tobi, principalmente do futsal, foi um craque também e conviveu com os melhores jogadores de futsal que o Vale do Aço já teve, inclusive o grande amigo, a quem já citou aqui, o Galego. A gente vai falar daqui a pouco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga de Cara Nova. Nossa associação vive um momento de crescimento com construções, reformas e ampliações, visando o melhor atendimento aos associados. Inauguradas recentemente a Unidade 2 do Jardim Panorama, com consultórios médicos e novas instalações de nosso laboratório de análises e novas salas para a diretoria na sede administrativa, que agora passa por acabamentos na parte externa. No Clube dos Pioneiros foi ampliado o Salão Social 1 e construído o Salão 2 ao lado do quiosque, além de um elevador e novas instalações da portaria do clube e muito mais. A API, uma entidade que não para de crescer. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro. Instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado. Esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax. Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, no segundo bloco, conversando com Adilson Fernandes Gonçalves, ninguém menos do que o Tobi volante e também jogador de futsal, um exímio jogador das quadras. A gente vai falar sobre isso agora. Ô Tobi, como é que foi, desde novinho você já jogava, na época se chamava futebol de salão, né? Depois chamou-se de futsal. Você já conciliava os dois? Conciliava. A Vila Ipanema teve um torneio, né? 13 para 14 anos, que o Minesguei na época é que fazia. Então eu já jogava salão no Vila Ipanema e o campo também. Tá, mas já desde menino, garotinho? Desde os 12 anos de idade. Eu joguei depois eu fui para o Paraíso da Borracha, onde talvez tenha sido a melhor passagem mesmo. Quem que levou para o Paraíso da Borracha? O Paraíso da Borracha foi o Raul, né? Que era o dono do Paraíso da Borracha. Ele montou um time muito bom lá, o William, Cabeça, Cledinho, né? Nós tínhamos um time muito bom lá. Era um time caro, hein? O time era caro. Se não fosse no direto, no indireto, porque a resenha era pesada. O mais interessante, o cara, é porque a gente, 15, 14 anos, 16 anos, o que a gente gostava, né? Era iogurte, sorvete, né? Eu lembro que o Cabeça mais o Cledinho tomavam 6 a 7 sorvetes. Que isso? Sorvete era com os dois mesmo. E a gente, não, refrigerante, mas era um time muito gostoso de jogar. Tá, aí da Paraíso da Borracha, depois teve uma passagem também disputando os regional pela Vila Ipanema, é isso? Vila Ipanema. Eu joguei um ano na Vila Ipanema, aí posteriormente, mais velho depois, eu fui jogar futsal na Sank, onde talvez tenha sido a melhor passagem, onde eu fiquei 17 anos jogando. E você acabou sendo admitido na empresa através do futebol, ou o futebol foi a consequência depois que estava na empresa? Agora... É claro, né, que na época, né, o Odair, que hoje é o dono do Paraíso da Borracha,
me conhecia e falou, Tobi, eu vou te fichar na Sangue para você jogar na Sangue. Aí eu fichei em 92 para jogar o futebol de campo e automaticamente a Sangue tinha um time de futsal. Aí foi onde tudo começou. E desde então... quando a Sanco, à época, ela tinha parceria com alguns clubes de futebol de campo também. Tinha. Joga- Tinha parceria com o Jabaquara, teve no Zipa depois, ela teve no Cairu Tênis Clube. Aí o primeiro que eu joguei foi o Jabaquara. Uhum. Se você me dá liberdade, tem uma história engraçada em Jabaquara. Nós tínhamos um preparador físico, que eu não lembro o nome hoje. Antes de começar o jogo, no aquecimento, ele dava flexão de braço. Aí, com 2 semanas, eles tiraram ele. Não tem condições, né? O aquecimento da flexão de braço. Flexão de braço. Enquanto o time estava fazendo aquele alongamento, o nosso time fazia flexão de braço. Aí foi 1 semana só e caiu. tiraram. Caiu. Teve jeito. Literalmente caiu. Depois jogou também na Uzipa, né? Na parceria com a Sancho, né? O Zipa, nós jogamos na Uzipa também, onde eu joguei ao lado do Marcão, né? Que é pai do João Pedro, que jogou no Atlético, hoje está no time da Itália, que eu não lembro o nome agora. Mas nosso time na época, era um time muito bom, mas o pessoal bebia muito, né? Bem largado, né? Largado, treinava, mas o que treinava à tarde, eles ganhavam à tarde na cerveja. E eu também, em 86, eu comecei a tomar uns Guaraná também. Você se inclui nessa turma do... A gente bebia demais. Hoje tem 9 anos que eu não bebo, né? Mas na época a gente bebia bem. Quem é? Marcão? Dá pra você ver, Marcão, Magela, Luiz Paulo, Nossa! tinha o Cledinho, goleiro, o Queen, depois veio o Vanderly, deixa eu ver mais quem, Elinho, Gerson Lúcio, que não bebe, mas né, a turma era uma turma muito boa. Nós tínhamos um time muito bom, mas um compromisso zero. E no futsal, como é que era? Não, o futsal já é uma coisa mais séria. A Sangue toda a vida levou muito sério o futsal. Então a gente treinava, né? Já teve uma época que os jogadores foram todos colocados de semana inglesa. Eu, Galego, o Cabeça, Cledinho, nós fomos colocados de semana inglesa só para a gente treinar e jogar. Porque a Sangue ela tem um torneio interno, não é interno, aliás, é de empresa, que é Rio, São Paulo, Espírito Santo, onde ela tem sede. Então a rivalidade é muito grande. Então a gente treinava, era como se fosse uma final de Mineiro. Então tinha jogadores que eram profissionais, eles contratavam jogadores 10, 15 dias antes, não aqui, mas em Volta Redonda, por exemplo, o time que disputava o Carioca lá, eles fechavam o time todo para disputar o torneio. Então era coisa muito elevada, muito a sério. Aí tem umas histórias engraçadas, eu vou contar uma. Nós fomos jogar, eu não vou falar o nome, nós fomos jogar um jogo de semifinal, lá em Vitória, com o time da BASF, lá de São Paulo. E nós fomos para a praia e um dos jogadores nossos, na época, craque, com a garrafa com a latinha de Pepsi. Ele tomando aquela garrafinha de Pepsi, e todo mundo sabia que ele não gostava de Pepsi. E ele tinha colocado cerveja dentro da latinha de Pepsi. E ele começou a cair dentro da quadra depois. E pegava na bola e caía. Aí nós perdemos o jogo. Aí o diretor reuniu a gente lá dentro do ônibus. Foi aquele sermão. Aí depois que ele descobriu que o jogador tinha bebido antes do jogo, 1 hora antes do jogo. A latinha de Pepsi. A latinha de Pepsi tinha batizada, cerveja. era a latinha batizada. Era batizada. E o desempenho dele acabou comprometendo. Comprometendo, porque hoje eu não vou falar o nome, mas era o craque. Foi talvez, ao lado do Galego, para mim, os 2 melhores jogadores que passaram aqui em Patinga no futsal. Qual que é a diferença básica do futebol de campo futsal? Tem como o jogador ser apenas um grande futebolista nas quadras e não ser no campo? Como é que é isso? Quais são as diferenças básicas? A diferença é simples. O jogador de futsal, facilmente ele adapta no campo. E o do campo, dificilmente ele adapta no salão. Ah, é? O salão... É questão de espaço? É questão de espaço. O bom jogador do futsal, quando ele vai para o campo, ele ganha em questão de habilidade, de dar um drible, né? Então, é um caso até interessante, que eu vi a reportagem do Falcão. Eles comentam que o Falcão não deu certo no campo. Para mim, não teve, foi oportunidade.
quando o jogador só joga campo, ele vai para o futsal, falta espaço. Se ele não tiver habilidade, ele não consegue jogar. E o de salão facilmente adapta no campo. É por causa do espaço. Exatamente. Então, Simplesmente. a qualidade dele no campo, ela tende a... Dificilmente você vê um jogador de salão que não joga campo. O pessoal comenta, o Galego é um craque de futsal e não jogou no campo. Se engana quem fala que o Galego não jogava campo. Quando eu joguei na Ceará, o Galego era um dos melhores jogadores do nosso time. Ele que depois que não quis jogar campo. Ele de fato não quis. De fato ele não quis, ele não gosta Ele de jogar campo. esteve conosco aqui na história, mas confidenciou isso, que no campo ele não tinha o mesmo entusiasmo, houve algumas decepções. Não, o Galego, se quisesse jogar campo, seria um dos melhores jogadores do Vale do Aço. Você, se fosse ter a preferência para o futsal ou para o futebol de campo, a preferência pessoal do Tobi, do Adilson Tobi? O futsal é o seguinte, ele une famílias, você tem mais convívio hoje com o torcedor, talvez e por isso. Né? O campo, a mídia é maior, mas o que eu sempre gostei mais foi o futsal. Futsal. A futsal, todos os jogos estavam campos lotados, né? Você via famílias em campo, é filho, é pai, é avó. O campo tem menos contato com o torcedor. Mas o futsal ele é muito competitivo e o placar muda com uma frequência maior. Se você der os cochichos que você dá no futebol de campo, permitem às vezes você nem tomar gol ou não perder a partida. No futsal ele já não dá esse perdão, vamos dizer assim. O futsal ele é uma coisa interessante. Eu vou até contar uma história. Nós ganhamos da Cipalana no final de 22-2. Então, pro segundo jogo, campeão, né? 22-2. No primeiro jogo? Primeiro jogo. Aí no segundo jogo era só empatar ou ganhar de 20. Eu não sei o que aconteceu com o Cipalana, até hoje eles comentam, nós perdemos a final para o Cipalana. A Cipalana foi campeão. Perdeu o segundo jogo de quanto? Perdemos o segundo jogo, não lembro se foi 3-2, eles tiveram... E foi para os pênaltis? Não, acho que na época eu não lembro se foi pênalti, eu sei que nós perdemos a final. E o tiro, né? Tinha até o César, que hoje é juiz. César juiz. César Teixeira. César Teixeira. Nós perdemos a final, rapaz, uma coisa foi talvez, depois do jogo do Brasil, do Estados Unidos, da Copa de 50, talvez seja a maior zebra que aconteceu no mundo até hoje. Cipalana, campeão em cima da máquina que tinha o time da Santa. Quer dizer, o excesso de confiança, talvez. Salto alto, né? Salto alto. Salto alto. Hoje você pode falar. Hoje a história o Galego, na época, eu e o Galego, vamos pegar esse time hoje, não ganhar de 15, 20. Aí a história complicou, até hoje, isso aí são coisas que e a diretoria deu dura? Nossa Senhora, não pode perder a Cipalão, um time que você ganha de 22-2 e você vai e perde e depois, né? O time deles tem uma vontade danada e a gente virando a cara, fazendo graça. E isso ficou marcado na história, né? Marcado, da história negativa sua e positiva deles, né? Tô dando risada agora, né? Hoje a gente dá risada, mas na época a gente já trabalhava, né? Foi um castigo. Foi um castigo para trabalhar, os diretores olhavam a gente meio atravessado, né? Ficou com medo de perder o emprego, não? Claro. Isso é o principal. Mas os momentos marcantes do futsal, houve essas competições internas, houve também competições de níveis, e até em competições de nível nacional, né? Nós somos vice-campeão e brasileiro, né? Nessa época. O time da Sangue hoje é campeão brasileiro e vice e nacional. A gente pegava grandes equipes, nós chegamos a ser campeão sudeste e vice-campeão brasileiro na época. Competições jogando no outro estado, né? Em outros estados, contra empresas de outros estados, chamado campeonato do César. Até hoje está os jogos do César, né? Os jogos do César. Antigos jogos do César. Você era daquele que queria ser titular todo jogo ou fazia questão da rotatividade? Até hoje eu nunca gostei de sair, não. Ah, é? Sempre fui fominha. Hoje, aos 48 anos, a pirraça continua mesmo. Quando eu sou substituído, eu fecho a cara. Né? É porque eu treino muito, né, Valdeci? Então, eu não bebo, tem 10 anos que eu parei com bebida alcoólica. Eu estou sempre no Parque Panema fazendo as minhas corridas. Então, no meu íntimo, né, eu não acho justo eu treinar a semana toda e o cara bebe a semana toda e entrar no meu lugar.
Da nossa Ele fica aborrecido. conhecida até. No futebol, depois o momento marcante, voltando no futebol de campo, o momento marcante, isso teria sido, além do Belo Oriente, quais outras passagens marcantes em times? Ideal, né? A passagem ideal foi muito boa. O nosso treinador era o Luciano Pascoal, né? Luciano Pascoal. Era um time que interessante. Hoje você não vê mais. A gente treinava na terça-feira, chamava Terça Nobre. A gente fazia o treinamento físico e a gente ia pro bar para tomar cerveja. Na quarta-feira, quarta espetacular. Coletivo, bebê também. Na quinta-feira, quinta espetacular. Acabava o treino, bebia. Na sexta-feira era Sexta Nobre. Acabava o treino, bebia também. Mas era um time que treinava. A gente tinha jogado ensaiada de falta, córner, lateral. Era eu, Silvinho, o Ledelcio. E a gente tinha uma jogada ensaiada. Todo jogo a gente fazia um gol de falta de jogada ensaiada. E a grande rivalidade, né, que você vai gostar muito, era contra a equipe do Iguaçu. Exatamente. O jogo do Iguaçu ideal. Iguaçu ideal era como se fosse o Cruzeiro Atlético, nunca dava o vencedor. Então sempre era 1-1, eu fiz até gol uma vez de pênalti, né, no Mauro, né, o Mauro que era o goleiro na época, mas era campo cheio, né? A grande rivalidade da época era Iguaçu ideal. Esse time do ideal, foi o ano que foi campeão. Não, Esse não chegou a ser campeão, né? Esse aí não. Esse time nós fomos vice-campeão, nós perdemos para a Cearia. Uma história engraçada, rapaz, que eles queimaram a camisa depois. E o zagueiro nosso era o Chiel. O Chiel, zagueirão. E o Chiel foi bater pênalti. E o pessoal falou, não bate não. Falou, não, gente, e deixa o Chiel bater. O Chiel tinha vindo da Cearia. Grande jogador da Cearia. E o Chiel foi bater o pênalti e perdeu o pênalti. Na decisão, né? Decisão por pênalti. Na decisão. Né? Até hoje eles falam que o Chiel foi comprado. Nada disso. Nada disso. A torcida chorou. Queimou bandeira. Queimou bandeira, puseram fogo na Cearia. Uma coisa fanática mesmo, coisa que a gente não Isso ficou marcado, né? Ficou marcado. Isso eu não esqueço nunca. Eu tenho um grande carinho pro ideal pela torcida. Sobre outras passagens, a rodagem do Tobi, né? A sequência da carreira do Tobi, a gente vai falar, dissecar, né? No próximo bloco, no terceiro bloco do Histórias da Bola. Até já. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Olá, de volta com Histórias da Bola, no terceiro bloco, conversando com Adilson Fernandes Gonçalves. Ele mesmo, Tobi de tantas histórias, de boas histórias dentro e fora de campo, e dentro e fora das quadras. Quer dizer, foi um jogador vencedor, tanto nas quadras quanto no campo. Isso aí é aves rara, vamos dizer assim, porque o talento migrando de um para outro e sempre intercalado, meio de semana e fim de semana, não é fácil. Daí porque a carreira e a vida, né, do Tobi merece sempre serem reverenciados em razão dessa qualidade e de muitos resultados que foram obtidos. E a gente está falando sobre algumas passagens. Tobi, gols, você já citou alguns
no futebol de campo que você fez. Teria alguns outros gols que teriam sido marcantes na sua carreira, que você acha assim, eu fui bom? Teve um gol contra o Flamengo, né, na Taça São Paulo infantil. Nós ganhamos o jogo de 3-0, eu fiz um gol de cabeça. Talvez seja o único gol de cabeça que eu fiz na minha carreira até hoje. E no Flamengo tinha nada menos do que o Zinho, né? Um time muito bom na época, um time cheio de perna que é o time do Flamengo. Nós ganhamos de 3-0 e eu fiz um gol de cabeça. Você estava era do infantil? Do infantil do Atlético e o Zinho era do infantil do Flamengo. Nós ganhamos de 3-0 e fomos para a final. Aí nós fomos vice-campeão da São Paulo. Esse é um dos gols que eu não esqueci. E pela seleção mineira também, né? Onde eu fiz vários gols jogando de médio volante. Então, na seleção mineira de juvenil? Juvenil, em 84. Aí nós fomos campeão brasileiro. Aí nós já fomos campeão brasileiro contra um time do Rio de Janeiro, uma equipe fortíssima do Rio de Janeiro. Nós ganhamos o jogo, parece que foi de 2-1 na final. No Amador, você teve passagens desses clubes que eu citei, Ceará, Belo Oriente, Ideal, Jabaquara, Veneziano, Vila Ipanema, Uzipa, Iguaçu, por aí vai. Desses, assim, o clube do coração do Tobi. Falar em clube do coração é o seguinte, talvez por eu ter jogado na Vila Ipanema, o que ficaria mais guardado comigo seria a Vila Ipanema. Mas aonde a gente teve assim, um carinho maior, onde foi assim, o carinho da torcida foi maior, no Belo Oriente, que eu mando um abraço para lá, e no nosso time do Ideal, né? Talvez seja onde a gente guarda uma lembrança melhor, do Belo Oriente e do Ideal. Aquela fase de mais entusiasmo, muita pegada, muita... Uma coisa interessante, Valdeci, e você que é do meio jornalístico, né? Quando eu fui contratado pelo Ideal, tinha um programa na Vanguarda, a minha contratação foi ao vivo, na rádio às 11h45. Eu não esqueço até hoje, um negócio que me deixou muito interessante. Coisa que talvez a gente não vê nos dias de hoje. Né? Quem que era o diretor que te contratou? O diretor era o Portuga, da Andrade Farinha. Portuga. Na época eu ia para Iguaçu, volto a falar, o seu time do coração. Aí o Portuga me deu um emprego na Andrade Farinha, aí eu fui pro time dele. Foi jogado. Ideal. Almir Azevedo, que hoje é presidente do Ipatinga, e o Portuga, que eram os diretores. O passe do Tobi não era barato, não, né? Na verdade, é uma coisa interessante, que pouca gente sabe, até é bom a gente estar aqui comentando. Eu nunca fui um jogador de jogar por dinheiro, uma coisa interessante, que talvez pouca gente sabe. Quando eu fui jogar no Ideal, eu fui jogar para emprego. Quando eu fui para Sank, eu fui para emprego. Em todos os times master que eu joguei, e amador, sempre eu joguei por coração. Talvez o único time, né, que talvez eu joguei, por incrível que pareça, foi por valor de uma chuteira, foi o Itamaraty Master, né, que nós montamos um timaço e perdemos há 3 anos atrás, né, um diretor que eu não lembro o nome, um cara bacana demais. E eu tenho um arrependimento, talvez, eu queria ter jogado assim sem ter ganho nada. Porque aí a gente fica mais tranquilo no campo, a gente fica em consciência. Prova disso que hoje eu jogo por União, time de amigos, né? Que o Canuca é o treinador, então ele é testemunha disso. Então, uma coisa que eu nunca gostei foi de jogar a troco de alguma coisa. Mas em Belo Oriente, lá em Belo Oriente rolou uma... Em Belo Oriente foi um caso interessante, porque eu tinha um compromisso deles me ficharem. Eles me ficharam na Cenibra. Coisa que é muito difícil. A promessa era da A promessa era assim, mas como eles não conseguiam me fichar, então, enquanto eu não estava trabalhando, eles davam uma coisinha ou outra. Mas o compromisso meu era o fichamento. Aí, é claro, né, acabava o jogo, a gente ganhava, eles vinham e davam um troquinho pra gente. A fase estava boa, né? A fase estava boa e para suprir o não fichamento. E acabou que você foi para a Sank já há mais de 20 anos, né? Eu trabalhei na Sank 17 anos, saí, fui para os meus mecânicos e retornei há 1 ano agora. Então, trabalhei 18 anos na Sank. E o Tobi vai jogar futebol enquanto as pernas não entrarem? Sou um cara que fala, muito fominha, né, Maurício? Eu vou no Parque Panema, corro no Parque Panema, eu tenho a pelada de futsal na terça e quinta na Vila Ipanema. Tem a pelada da Sank todo domingo. Todo domingo tem a pelada da Sank, né? Que, entre aspas, a gente é meio obrigado a ir e gosta de ir também, tem mais de 12 anos essa pelada. E o Campeonato Master, né? Que é o que a gente está disputando agora, o 45.
Então, a semana é uma semana cheia. Semana cheia. Os grandes jogadores que no futebol amador, né, que o Tobi conheceu, que deu prazer de jogar, a favor e contra. Ó, para mim, o melhor jogador que eu vi jogar até hoje, que foi vereador lá em Acesita, né? Lingueta. Para mim foi o melhor meia que eu vi jogar até hoje. O Kleber, indiscutivelmente, né? Mas o Kleber, que pouca gente sabe, o Kleber ele era um craque, mas pelo posicionamento dele. O Kleber não era muito de correr, não. Mas o posicionamento do Kleber se tornou o Kleber um grande jogador. Então é Kleber, Lingueta, né? Eu vi Jailton, craque de bola. Eu vi Tarcísio, zagueiro, Assis, capitão, Marquinhos, que jogou no Ideal, foi campeão. O Silvinho teve uma fase também espetacular. Então, Ipatinga foi um celeiro de craques. Né? Então, teve muito jogador. Agora, para mim, o melhor que eu vi jogar amador foi o Lingueta. Uma qualidade... Lingueta era o que? Meia esquerda, estilo Everton Ribeiro hoje. Era um craque de bola, um cara que... Ele carregava a bola, finalizava, era um jogador completo. Lingueta era habilidoso, ele lançava, ele fazia gol. Esse, para mim, foi o melhor que eu vi jogando até hoje. E como é que era a sua convivência com a arbitragem? Você sempre foi um questionador. Mas por incrível que pareça, Valdeci, se for olhar na liga, eu fui expulso uma vez, injustamente, eu posso falar, injustamente pelo Paulo César. O falecido Paulo César Gomes. E era um cara amigo meu, assim, amigo do Paulo César cara famoso por levar os jogos, até chamar de juiz coluna do meio. Eu poderia ter sido expulso com qualquer outro juiz, que eu peguei juiz aí, pelinha, tá? Juiz que, pelo amor de Deus. Mas Paulo César, aí teve um jogo da Sanca, a gente estava em Jabaquara na época, contra o Zipa. Uhum. E eu reclamei de um lance normal, e ele me expulsou. Aí eu nunca tinha sido expulso, nunca tinha tomado um cartão amarelo. E fui julgado a revelia, tomei 4 jogos. Aí eu entrei na justiça na época, e aí eles tiraram os 4 jogos, né? Mas eu nunca fui jogador polêmico. Se eu tive até hoje, foram as 2 expulsões, no máximo. Essa eu lembro. Então, eu não lembro de uma outra. E uns cartãozinhos amarelos que agora, depois de velho, a gente chega junto, de vez em quando dá uma beliscada. Você jogou, foi até campeão no Vila Nova, em Timóteo. Como é que foi essa passagem lá em Timóteo, no futebol acesitano? Vila Nova foi uma passagem bacana em 86. Aí depois eu vim para Ipatinga, né? Aquele era um time que Mauricinho, Jararaca, Deilson, era o Teda. Era um time muito bom. Uruna, que eu não sei se está vivo ainda, Uruna. Treinador. De qualidade. Eu joguei com o filho dele no Atlético. Denilson. Edmilson, que era o centroavante. Então nós fomos campeão, parece que na época foi campeão invicto. É uma torcida, as duas, para mim, torcida mais fanática do Vale do Aço. A torcida do Vila Nova e a torcida antiga do Ideal, que hoje não tem aquele fanatismo mais. Mas foi uma passagem bacana que nós fomos campeão, se não me engano, invicto. Do futebol acesitano, qual que é a diferença do futebol acesitano para o ipatinguense? Mesmo você tendo jogado lá um ano só. Não, isso aqui é literalmente futebol acesitano, ele é mais técnico. Uhum. Futebol acesitano, eu joguei o ano passado pelo UAI, eu fui vice-campeão Master, em 35. Um jogador da minha idade, 48 anos, ele consegue jogar um Master em Acesita. Porque lá não tem essa violência que tem aqui em Ipatinga. Não, chega junto. O jogador de Ipatinga, ele adapta fácil a Acesita. O jogador acesitano, ele tem dificuldade de jogar em Ipatinga. Talvez aqui os que adaptaram melhor foi o Tarcísio zagueiro, o Jorge Vô, né, que está jogando no time do Gil, que é o time comentado. Um time poderoso. É o time poderoso, que tem carta na manga, que todo mundo sabe. É o Jorge Vone, o Gilson, mas o jogador acesitano tem muita dificuldade em jogar em Ipatinga. E eu joguei lá o ano passado, e eles mesmo reclamam da violência aqui. Aqui é muito mais competitivo, né? Aqui chega junto. Aqui o pessoal no 45, então, o pessoal que treina muito, então chega junto. O top jogador, ele, voltando ao assunto inicial, ficou a frustração de não ter sido seguir a carreira profissional? Ou ele poderia ter insistido mais para ser profissional, tivesse talvez uma orientação ou talvez um pouco mais de equilíbrio emocional? 2 coisas. Primeiro, se eu tivesse empresário que hoje jogador de 10 anos tem, eu teria seguido uma carreira profissional. Hoje a gente pode falar, se a gente está com a cabeça mais tranquila, uma certa idade, faltou um pouco de humildade também. A gente tem que falar. Eu fui convocado para a seleção mineira em 86
E a seleção mineira, aí, como meu treinador era do Atlético, baiano, que foi treinador do Democrata, ele era meu treinador do Júnior, eu achava que eu tinha que chegar na seleção mineira e ser titular. Aí ele me colocou na reserva, no mesmo dia teve 2 jogos, aí ele me levou para o time B. Aí aquilo eu fiquei aborrecido e pedi dispensa da seleção mineira. E hoje eu comento, sabe quem era reserva junto comigo na seleção mineira? Palinha de São Paulo, que virou depois ser campeão brasileiro, campeão mundial. O Palinha aceitou reserva e eu não aceitei. Então, isso é coisa da idade. Então... Às vezes também não ouvia muitas orientações. Não tinha nada. Achava que estava jogando. Não, estava bom demais, era o craque, bam. Mas isso é lição que a própria vida traz, né? Lição. É coisa que você vê hoje, né? Nos dias de hoje, igual o Jô, né? Que você vê um cara já nos dias de hoje, fazer o que vem fazendo, fez até o gol ontem, né? Do título. Mas o jogador ele tem que ter um acompanhamento externo. Orientação, porque tem que ter uma é muito orientação. difícil você controlar as emoções, a tentação do... As coisas vêm muito fácil, Horácio. O jogador de futebol continua vindo fácil. Continua, você consegue o emprego, é mais fácil, você consegue algumas coisas, é mais fácil. Então aquilo o cara nunca vai acabar, então ele não atenta. A sensação de que aquilo será eterno, todo jogador de bola tem isso na cabeça. É eterno, então é eterno. Eu vou estar sempre bem. De fato, isso os que conseguem controlar, conseguem se equilibrar, que acabam vencendo. Porque aqueles que têm a cabeça, tem muitos jogadores hoje até evangélicos, né? Um cara que tem uma vida mais regrada, e o jogador hoje ele tem que conciliar. Saiu dos treinamentos, tem que se cuidar, não pode ter a vida noturna, porque hoje a competição ela é muito na base do condicionamento físico. Então hoje quem não tiver esse condicionamento ele não consegue jogar. Então por isso que o jogador hoje tem empresário, e tem que ter bom empresário também, não é só empresário para ganhar dinheiro, aquele para estar orientando também. Orientar, exatamente. Você acha que de fato praticar o futebol não é para qualquer um, é um dom. E você acha que, de fato, o futebolista deve ser bem remunerado em função desse dom e da dificuldade que a carreira oferece ou traz? Eu vou assim, eu vi um comentário uma vez na ESPN Brasil, uma coisa interessante. Por que um jogador ele tem um alto salário? Né? Por que o Ronaldinho Gaúcho tem um alto salário? É porque ele dá um retorno em publicidade. Então, quer dizer, ele ganha muito porque o clube ganha muito em cima dele também. Então, isso aí é uma coisa que, o jogador ele ganha tanto. Não, o jogador ele ganha muito porque o clube tem muita receita em cima dele. É equivalente ao que ele traz. Um jogador ruim, ele não tem um bom salário, porque ele não dá o retorno de mídia. Então, é por isso que os jogadores hoje têm o salário que têm. Então é justo, você acha que é justo? É justo porque não talvez os salários de hoje, né? Os clubes estão até revendo isso. Mas eu acho que o jogador só ganha um salário alto porque dá retorno alto também para o clube. O que ficou na vida, que permanece na vida do Tobi, né? O futebol, de bom? Eu devo tudo hoje ao futebol, por eu ter ingressado na empresa que eu trabalho hoje, foi através do futebol, né? Querendo ou não, a gente sabe que hoje, quando você é um atleta de futsal, futebol de campo, vôlei, a facilidade para você ter um bom emprego, ela é muito maior do que o cidadão normal. Então, a gente pede aí às crianças de hoje, né, que leve o futebol primeiro a nível de estudar, ser um homem amanhã. Porque eu passei 6 anos as categorias de base, é muito difícil ser jogador de futebol. E um conselho para os pais hoje que têm filho jogando. Preocupem com os filhos com educação. Educação é para que seja um homem na vida. Não ponha na cabeça que o filho vai ser um jogador profissional. É muito difícil. Por exemplo, hoje que eu tenho um filho também, onde eu falo com ele, primeiro é estudar. Eu não quero que você sofra o que eu passei jogando futebol. Então, primeira coisa, educação para os filhos e para que o filho possa ser um homem amanhã. O sucesso seria consequência. Sucesso é consequência. Hoje os pais obrigam o filho a jogar. Não, você vai ser um jogador. Então não pode ser isso, não. Você tem que deixar as coisas fluir naturalmente. E o principal, Valdeci, acompanhar o seu filho no futebol. Não deixe que o seu filho vá a regalias devido às coisas que vem acontecendo hoje no futebol. Muita tentação para coisa errada. Mau caminho. O futebol hoje ele tem as drogas que você deve estar acompanhando, talvez pela idade dos filhos da gente, pedofilia, está acompanhando muito no futebol, a gente está falando aí com os pais,
acompanhe os seus filhos, vê aonde seus filhos estão treinando. Estou falando isso a nível de Brasil. Um acompanhamento. E o futebol em si, carreira, segundo plano. O top jogador, de 0 a 10. Talvez pela pirraça e pela falta de umidade no passado, a nota 7. 7. Muito obrigado, Tom. Valeu. Ótimo programa. Gostei mesmo de ter trazido você aqui. Se quiser fazer alguma consideração final. A consideração final, Muricy, que você não sabe, eu tinha 2 desejos. Um era participar da TV Cultura em qualquer programa. Eu fui convidado, estou muito satisfeito, né? E o Resenha, né? A Calçada da Fama, que ele teve, convidou do Galego. Então eram 2 programas que eu tinha, assim, programas e eu tinha vontade de estar participando. Então hoje eu realizei um sonho e estou aberto, né, para novos convites. Beleza. A missão foi cumprida e muito bem cumprida. E com o Tobi, a gente produziu, né, mais um excelente programa Histórias da Bola, sem falsa modéstia. Não por nós, mas pela qualidade do convidado, pela história do convidado. E é este sempre o nosso objetivo aqui no nosso programa Telespectador e Telespectadora. A quem a gente agradece uma vez mais pela companhia de sempre. E até um próximo programa, se Deus quiser. Até lá!